para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para complementar a oração do pastor. Soberano Deus, eterno, grandioso e maravilhoso Pai, Deus criador dos céus e da terra, quero colocar essa noite nas suas mãos, reconhecer o quanto eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, é fiel e verdadeiro, Pai. Paulo escreveu que o Senhor pega vasos de barro, coloca teu precioso tesouro, para que a excelência do poder não seja do homem, mas do Senhor. Pai, toma essa noite em tuas mãos. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. Guarda-nos e ser conosco nessa noite no poder que é no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Se puder abaixar só um pouquinho o fundo, que aí a voz fica um pouco mais superior. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir sua atenção na palavra de Deus, porque às vezes nós estamos pregando a palavra, irmão, tem gente que está mexendo no celular, tem gente que está rindo, tem gente que está brincando, e você que é crente, você tem que ajudar para nós entrar nessa atmosfera. A gente já entrou dentro do tempo, agora a gente temos que entrar dentro do culto. Qual a diferença em você estar dentro do tempo e você estar dentro do culto? O diabo não se importa com quem entra dentro do templo, o diabo se importa com quem entra dentro do culto, porque quem entra dentro do culto é abençoado, é renovado, a autoestima é levantada, o entendimento dele abre e Deus abençoa. Atos 9, versículo 15, conta a história de Paulo. Irmãos, quem lê a Bíblia Sagrada sabe muito bem que o propósito de Deus é salvar a humanidade. O propósito de Deus é salvar a humanidade. Quando você sentir vontade de conhecer um pregador, preste atenção naquilo que ele pregue, preste atenção naquilo que ele ensina, preste atenção naquilo que ele fale, porque toda mensagem tem que levar a Jesus, irmãos. Há pessoas que pegam uma Bíblia Sagrada, inventaram muitas coisas dentro da igreja, tiraram Cristo da jogada e fazem da maneira dele uma exegese, e por pessoas não terem o entendimento, eles enfiam de goela abaixo aquilo que eles entendem, e a gente pega como uma verdade, quando na verdade aquilo é uma mentira, e não veio da parte de Deus. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, da maioria das coisas que se falam na Bíblia Sagrada, tudo leva a Cristo Jesus, e levando a Cristo Jesus te leva ao céu, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, nós encontramos Ele, encontramos o caminho que nos leva ao céu. Então toda a mensagem tem que levar a Cristo, e Cristo nos leva ao céu. Não existe outro intermediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Há pessoas que pegam uma Bíblia Sagrada, tragam uma palavra para mexer com o teu emocional, inventaram uma teologia da prosperidade, mexe com o teu bolso, arranca o que tu quer, e você acha que aquilo é algo da parte de Deus, e às vezes não é. Nós entendemos a necessidade da igreja, mas também entendemos a necessidade de você se converter ao Senhor. Paulo escreveu: a minha vontade, a minha oração é para a salvação de Israel. Hoje em dia se prega a palavra, se entrega muita coisa, não se faz apelo, não se prega Cristo. Eu não entendo que evangelho é esse que não se prega Cristo, porque Cristo é o alvo, a cruz é o alvo. Nós precisamos entender isso. Tudo na Bíblia leva a Jesus. Nós vamos em José, lemos, algumas pessoas pegam aquele conteúdo, leva que José dormiu pobre, acordou rico, teologia da prosperidade, te coloca na cabeça que se você não tiver um carro importado, uma casa boa, Deus não está na sua vida. Eu tive uma avó que foi da Deus e amor, joelho preto de tanto orar, nunca faltou jiló, a galinha ensopada com farinha, foi para o céu, viveu bem, nunca faltou nada, não foi rica, mas sempre teve Deus. Então riqueza é uma prosperidade que não será para qualquer um. Só que alguns profetas que estão levantando dentro da igreja, estão ensinando errado, e na verdade a passagem de José é uma forma figurativa de levar a Jesus. Quando lemos Jonas, 3 dias, 3 noites no fundo do mar, é uma forma figurativa de mostrar que Jesus vai morrer, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Leva a Cristo. Quando lemos sobre Salomão, um reinado próspero, rico, comeu do bom, do melhor, teve riqueza, e a Bíblia diz que no reinado de Salomão as pedras e as pratas eram como as pedrinhas de areia da terra. Salomão foi próspero, aquilo foi uma forma figurativa de também levar a Jesus. Tudo leva a Jesus, e chegando em Jesus, nós é levado ao céu. Então entenda isso aqui: o propósito de Deus é salvar a humanidade. Nós lemos a Bíblia Sagrada, entendemos
sabemos que o propósito de Deus na Bíblia era levantar os hebreus, levantar Israel, e se Israel andasse da forma que Deus quisesse, Israel seria bendito, porque Deuteronômio 28, primeiro diz: e será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Teus inimigos virão por um caminho, mas teus inimigos fugirão por 7 caminhos, e muitas outras promessas foram feitas por Deus. Então, se os hebreus, se Israel anda da forma que Deus quer, nós seríamos abençoados através de Israel, nós seríamos salvos através de Israel. Só que Israel era um povo que começava bem e terminava mal, e Deus tentou com patriarca, Deus tentou com reis, Deus tentou com juízes, e alguns se corromperam, todos pecaram diante da presença de Deus. E como Deus dizia dos reinados: teu coração não foi perfeito como o de Davi. Os reis pecavam, todos erraram. Salomão não tinha poligamia, Davi no adultério, Arão não tinha pulso firme, Moisés era para falar, bateu na rocha, todos erraram na terra. Deus olha da eternidade. Quando lemos a Bíblia, essa página em branco entre o Novo e o Antigo Testamento, dizem alguns que é 400 anos em que Deus não fala com o povo, porque nós sabemos que o pecado divide o homem de Deus, o pecado dividiu Sansão de Deus, o pecado dividiu Adão de Deus, o pecado dividiu Salomão de Deus, e o pecado divide o homem de Deus. E devido aos pecados que Israel comete, essa página em branco faz Deus ficar 400 anos sem falar com o povo. Por isso é uma reunião no céu, porque Deus precisa fazer alguma coisa para que a salvação chegue até nós, e é uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus está dizendo, olhando para a terra: o que faremos? A quem enviarei? Jesus, por livre e espontânea vontade, diz: envia-me a mim, eu vou descer e eu vou resolver. Maria é visitada por um anjo, como vocês já leram na Bíblia. Gabriel dá um recado para Maria, e Maria se espanta, porque Gabriel está dizendo: tu há de conceber uma criança, tu há de engravidar. E ela pergunta: como pode ser tal coisa, visto que a tua serva nunca se deitou com ninguém, nunca se relacionou com ninguém? Gabriel diz: a virtude do Altíssimo descerá sobre ti, porque o santo que de ti há de nascer, há de reger nossa nação. Lucas 2,7 diz que nasce o menino Jesus. Ele é envolvido em panos, colocado em uma manjedoura, porque não há lugar para ele na estalagem. E aquele menino cresce. Com 30 anos, aquele menino começa a pregar sobre o reino dos céus e a confundir todo mundo. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa, e Jesus chegou confundindo todo mundo. Jesus veio estabelecer um reino espiritual. Ele começa uma obra, e essa obra não pode parar, porque ele sempre deixou claro que ele vai morrer, e quando ele morrer, ele vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, ele vai para Galileia. Essa obra não pode parar, porque se essa obra para, não teria a igreja com o pastor Josimar. Ele precisa de alguém para continuar essa obra. Por isso ele junta 12 discípulos. Entre esses discípulos, como vocês já leram a Bíblia, a Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, e eles estão sendo ensinados por Jesus, porque Jesus vai subir e vai acontecer a ascensão. E o interessante é que enquanto Jesus está ensinando os discípulos, ele faz uma promessa, e a promessa é: vocês vão ser meus representantes nessa terra. Quando eu subir, quem prega é vocês. Quando eu subir, escola dominical é com vocês. Quando eu subir, culto de doutrina é com vocês. Porém, permaneça na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A ordem de Jesus é: vocês não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Jesus é crucificado, por quê? Porque ele veio na contramão de tudo aquilo que os judeus pensavam. Ele veio na contramão de tudo aquilo que os judeus imaginavam, porque a esperança de Israel é um reino palpável, um reino visível e um reino material. Então, na expectativa de Israel, o Messias vem com um cavalo branco, e esse Messias é rico, tem reinado, tem cavalo, tem espada, e faz justiça com as próprias mãos. Só que Jesus confundiu, porque ele veio diferente, e ele sempre ensinou: carrega uma túnica, não
não leve ouro, não leve prata. Quando Pedro arranca a espada, não faça isso. Jesus veio na contramão de tudo aquilo que eles pensavam e imaginavam. Escute isso aqui: eles pegam Jesus, crucificam a Jesus, e no seu último suspiro, ele entrega o teu espírito ao Pai. O interessante é que o céu troveja, e naquela tarde, diz a Bíblia que os sepulcros são abertos, e o véu do templo se rasga ao meio. Esse véu era o lugar que separava o lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para entregar um sacrifício pelo povo. Mas quando aquele véu rasgou, Deus quis dizer para nós: eu estou abatendo o muro de separação que tinha impedido você de se achegar em mim. Eu não preciso de sacerdote para pedir por vocês. Vocês agora podem chegar a mim, vocês agora podem conversar comigo, vocês agora podem interagir comigo. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Alguém tem que ensinar isso para o povo, porque os gentios têm oportunidade de salvação. Quando ele ressuscita, diz a Bíblia que ele aparece no prazo de 40 dias, e entre esses dias ele ensina os discípulos, ele instrui os discípulos, e a última vez que ele aparece para os discípulos é no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras os discípulos ainda não me entenderam o propósito de Deus, e a curiosidade deles é: Pai, quando o Senhor há de restaurar todas essas coisas? Quando o Senhor há de estabelecer o reino a Israel? Jesus diz: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em todos os confins da terra. E Jesus é elevado ao céu. Quando ele é elevado ao céu, Pedro e os discípulos descem do Monte das Oliveiras, e dentro de Jerusalém tem uma igreja, porque dentro de um cenáculo está João e os discípulos. E quando Pedro chega, quero imaginar que a curiosidade dos discípulos é: já que Jesus apareceu, já que Jesus nos instruiu, já que Jesus nos ensinou, nós já podemos fazer o culto de doutrina? Pedro: ainda não. Nós já podemos fazer a escola dominical? Pedro diz: ainda não. E eles estão dizendo: já podemos fazer um culto de ar livre na praça de Jerusalém? Pedro diz: ainda não. Por quê? Porque existe uma promessa da parte de Deus, e a promessa é essa: nós não podemos sair de Jerusalém até que nós sejamos revestidos de poder. De repente o primeiro dobra o joelho, e quando o primeiro dobra o joelho, o segundo dobra o joelho também. Quando o segundo dobra o joelho, o terceiro dobra o joelho também. Quando o terceiro dobra o joelho, o quarto dobra o joelho também. Quando o primeiro dá glória, o segundo dá glória também. Quando o terceiro dá glória, o quarto dá glória também. Atos 2:1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. O evangelho começa a ser anunciado, o evangelho começa a ser pregado, e para que não ficasse pesado para os apóstolos, eles separam 7 diáconos. Entre esses 7 diáconos existe um jovem chamado Estevão, e diz a Bíblia que Estevão é cheio de Deus, diz a Bíblia que Estevão é cheio da autoridade. Quando se trata de Bíblia, ninguém pode debater com Estevão, porque Estevão tem, e quem tem, quando prega, alguém percebe que tem. Levanta 2 testemunhas falsas, dizendo que Estevão falou aquilo que ele não tinha dito. Entre as testemunhas levantam muita gente, e Saulo está no meio. Quem é Saulo? Saulo é criado aos pés de Gamaliel, segundo a lei, zeloso, fariseu, veio de faculdade,
Se é hebraico, sabe. Se é hermenêutica, exegese, Saulo sabe também. Saulo é um bom orador, pregador, tem muita coisa que aprendeu. Só que Saulo vai ouvir uma mensagem dentro de Jerusalém que ele nunca ouviu na escola de Gamaliel. Saulo vai ouvir uma mensagem que ele nunca ouviu nas faculdades teológicas da cidade de Belém. Então Estevão recebe oportunidade. Quando Estevão recebe oportunidade, ele começa a elaborar o teu sermão. Enquanto ele está pregando, tem corpo arrepiando, porque Estevão não tem só palavra, Estevão tem autoridade e poder. Porque ministério que não tem poder tem um ministério parado e encostado. Ministério tem que ter autoridade, ministério tem que ter unção, ministério tem que ter ousadia. Nossas igrejas estão acumulando muita gente vazia dentro da igreja. É necessário se encher, se preencher para fazer aquilo que Deus determinou que nós fizesse. Quem está entendendo essa palavra aqui, dá glória para Jesus. Estevão começa a pregar. E quando Estevão começa a pregar cheio da autoridade, Saulo percebe. Por quê? Porque dentro de Jerusalém ninguém pregava como Estevão. Porque Estevão não só pregava, Estevão tinha a presença de Deus. E ministério, quando tem presença, é notável, dá para perceber. E na concepção de Saulo dentro de Jerusalém não tem espaço para duas estrelas. Porque o cara que sou eu, a estrela que sou eu, quem fala que sou eu, quem tem aqui sou eu, quem ensina que sou eu. Se é hebraico, quem sabe sou eu. Hermenêutica, eu sou um dos melhores. Oratória, aprendi muito bem. Aqui não tem lugar para Estevão. E se é para matar Estevão, meu voto é a favor. Eu voto para que mate ele, eu voto para que apedreje ele. Levam Estevão para fora da cidade. Estevão é apedrejado. Quando Estevão é apedrejado, ele faz a última oração. Porque Estevão não é tipo de crente que quando é perseguido quer fazer oração, feitiçaria gospel para pedir que bote no leito, para pedir que Deus, não, Estevão está pedindo, eu peço ao Senhor, não lhe impute esse pecado. Ele não sabe o que está fazendo, eles não sabem o que estão fazendo contra a minha pessoa. Quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz, eu vejo o Filho à destra de Deus Pai. Agora escute isso aqui. Quando Estevão é morto, Saulo promove uma perseguição contra a igreja. Saulo entra em casa, prende crente, faz blasfemar, mata crente, vota a favor da morte. Só que Saulo vai à cidade de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém Saulo pede uma permissão, e a permissão tem os crentes aí pregando sobre esse Jesus na cidade de Damasco. Dai-me uma carta de permissão, que eu vou prender, eu vou matar, nós vai açoitar. Só que Saulo pega essa permissão e Saulo vai em direção a Damasco. Quando ele está indo em direção a Damasco, diz a Bíblia Sagrada que subitamente lhe cercou uma luz do céu que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele diz, quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Saulo diz, o que queres que eu te faça? Jesus diz, entra na cidade de Damasco, se abriga na casa de Judas, porque lá te será dito o que te convém fazer. Deus está dizendo, a partir de hoje tu não faz mais o que tu quer. A partir de hoje tu não veste mais o que tu quer. A partir de hoje tu não prega mais o que tu quer. Aí eu percebi da onde Paulo tirou inspiração para escrever. Portanto, não
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que quero, eu faço o que Jesus quer. Eu não ando por onde eu quero, eu ando por onde Jesus quer. Eu não canto o que eu quero, eu canto o que Jesus quer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alabando rebre a cerca laval. Na cidade de Damasco tem um profeta chamado Ananias, e a voz de Deus vem para Ananias, e Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Vai à rua direita, entra na casa de Judas, tem um jovem orando, vai lá. Quando ele diz isso, Ananias diz: qual é o nome? Saulo de Tarso. Ananias diz: eu já ouvi falar desse jovem, quantos males ele tem feito aos teus santos. E ele veio de Jerusalém com permissão para prender todo mundo que prega sobre o Senhor. Só que o meu Deus, quando tem que trabalhar, não pede opinião de ninguém. O meu Deus, quando ele aponta, ele não quer saber quem reprova ou quem aprova. Meu Jesus, quando escolhe, está escolhido e não erra na escolha. A resposta de Deus é: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele não é chamado, ele é escolhido. E a diferença entre chamado e escolhido é que escolhido não tem direito de escolha. Escolhido não escolhe se quer ou se não quer. Escolhido, quando não houve pregador, Jesus desce na terra para fazer ele cair do cavalo. Me explica, Deus diz para Jeremias: não diga sou apenas uma criança, porque onde eu te mandar, tu irás, e o que eu disser, tu falarás. Por quê? Porque desde o ventre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Deus está dizendo: você não nasceu, rapaz, para me olhar para você e dizer a cor dele é boa, o tamanho dele é bom, a barba dele é boa, o cabelo dele é bom, ele serve. Não. Quando você era um esperno meu de milhões tentando, eu apontei para você: é esse aqui que eu quero, é esse aqui que eu escolhi. Vai pregar, vai cantar, porque eu chamei. E se o homem não quiser, eu vou fazer do mesmo jeito. Quem crê nessa palavra